Arquivo Público, nesse 23 de junho de 2023, tem a grata satisfação de dar continuidade aos seus diálogos históricos, recebendo um grupo de artistas, verdadeiros artistas, né? Artistas no palco e talvez em outras andanças também. Por aí. Por aí. Então, especificamente para nós registrarmos e guardarmos no acervo, na fototeca do Arquivo Público, este encontro que vai nos contar um pouco da história do teatro em Bagé, mas especificamente do Grupo Manifesto, que completa 50 anos, é isso? 50 anos. 50 anos, né? Então, Bagé que tem uma tradição secular, se assim podemos dizer, já que em 1864 nós já tínhamos aqui o teatro, o grupo teatral Thalia, que foi, digamos, o grande precursor do teatro em Bagé, e nós temos nos anos 70 esse grande grupo que faz um verdadeiro manifesto em prol do teatro em Bagé. Então, nós recebemos estas visitas desses artistas que eu gostaria que cada um se apresentasse, dissesse da sua participação e contasse para nós como é que nasceu o manifesto. O Grupo Manifesto não pode ser mencionado sem falar no nome do Pedro Vane, que foi o seu mentor, e produtor e batalhador eterno sobre esse trabalho. O Pedro Vane foi meu vizinho de rua, na Doutor Veríssimo, onde a gente nasceu, e já nos anos de 62, eu por volta de 8 anos, o Pedro me levava 1 ano e 2 meses, 3 meses na frente, já que ele nasceu em 19 de junho, a gente tinha uma turma de amigos, junto com o João Arlindo Monte Rosado, ex-funcionário do INSS, e o irmão dele, o Sérgio Monte Rosado, que ex-funcionário da CE. A gente ia para a casa do Pedro para assistir filmes projetados por ele no lençol, em preto e branco, sobre histórias variadas, de faroestes e comédias, enfim, pequenos esquetes. A partir dali, juntamente com mais 2 amigos que me ocorreram também, o Herculano e o Hércules Barreto, 2 irmãos gêmeos, filhos do finado Hermes Barreto, que era muito conhecido em Bagé pelo trabalho no cinema local, no antigo Capitólio e Avenida. E a gente fazia pequenos trabalhos teatrais para a vizinhança. Na minha casa, na casa do Pedro, na casa do seu Vaciloto e outros amigos ali. E a gente começou então a produzir pequenos espetáculos teatrais. Já entre 8, 9, 10, 11 anos e por aí. Nesse período em Bagé, era a época, como no Brasil inteiro, era a época do rádio. O rádio era o que a televisão foi anos após. Eram programas dominicais, já começavam pela parte da manhã para o público mais infantil e à noite para o público mais adulto. A radiodifusora de Bagé era uma expressão na época. Ela ficava localizada ali na confluência da rua Juvencio Lemos com a rua Barão do Triunfo, hoje, se não me engano, é a cidade italiana ali. E eram programas movimentadíssimos, repletos, e eles começaram a abrir espaços para o que se chamavam de sketches. Eram pequenos contos, pequenos trechos teatrais, por grupos locais, ou artistas locais, declamadores, trovadores, enfim, contadores de história. E nós, como crianças, entrávamos para participar também mais espetáculos teatrais. O Herculano Barreto, um dos gêmeos que eu mencionei anteriormente, tinha uma certa habilidade no piano, tocava piano. E aí a gente então veio para a Rádio Cultura de Bagé, aqui na Avenida 7 de Setembro, e começamos ali também a seguir promovendo espetáculos teatrais de curta duração, histórias pequenas, como essa de Sansão, histórias infantis. E a gente começou a ir até por volta dos 12, 13 anos de idade, quando deu uma parada nessa história. E o ambiente da Fumba era um ambiente extremamente efervescente em termos culturais, com jograis, com apresentação de peças teatrais, um grupo
de uma intelectualidade muito vibrante, muito crescente, contagiante. E a gente, menino, né, ali por volta de 13, 14, 15 anos, vendo aquele pessoal, entusiasmou com aquilo ali. Universitários, que era uma coisa rara, né? A gente se apaixonou por aquele clima, por aquele ambiente. Aí já estava o Acosta trabalhando na Fumba, já estava o Pedro na Fumba, já estava a Pilar, que morava duas quadras da Fumba, o Celso Simões Pires, que era parceiro também da época, né? E mais o José Heitor Viana, o Tiaraju Taborda, que a gente conheceu na ocasião, o João Afonso Taborda, e o Carlinhos Correia, filho do Orlando Correia, juízo maravilhoso que nós tínhamos em Bagé. Esse grupo todo, então, com a efervescência cultural da Fumba, resolveu, então, dar a sua atenção ao teatro. Aí eu entro como colega, como participante, como amigo. Naquela época, nós começamos com uma professorada, a Rich, que organizou um ensaio de teatro, uma conversa sobre teatro, e nós fomos participar. E aí estava o Heitor, estava a Pili, estava o Pedro, estava mais algumas pessoas que eu devo estar um pouco me lembro. Começamos a conversar sobre isso e nos propomos a ensaiar um texto do Pedro Bloch que chamava-se Morre um Gato na China. Morre um Gato na China foi um espetáculo que a gente ensaiou nas dependências da Fumba. A Pili era atriz, eu era ator. Foi a única experiência, graças a Deus, um ator que eu tive. Então, e o Heitor, e o Pedro, e o Ercílio, que era filho do seu Moreira, que era funcionário da Fumba também. Esse espetáculo não foi a cartaz, não foi a cena, não chegou a ser finalizado. Porém, ele teve estrutura, a gente conseguiu fazer material gráfico, a gente conseguiu fazer cartaz, a gente se preparou para o espetáculo. Ele só não aconteceu. E o embaixador Pascoal Carlos Magno veio a Bagé e visitou a universidade, o professor Tarcísio, o Dr. Tarcísio nos apresentou como um grupo de teatro da cidade, e conversamos, assistimos a palestra dele, fomos a Pelotas no outro dia, ele dava uma outra palestra também, a convite da universidade, nos franqueou um veículo para ir assistir em Pelotas. Assistimos e voltamos. Na volta, recebemos a notícia que o Pascoal tinha intenção de nos convidar para o Festival de Arcozelo. Escolhemos um texto, escolhemos um texto chamado Trativelinda para Glutif Totin Lux, do Roberto Freire, que era um escritor de esquerda, uma pessoa posicionada politicamente. E o texto era uma metáfora da situação que vivíamos no país. Ensaiamos esse texto com a intenção de levá-lo para Arcozelo, mas antes fazendo uma apresentação em Bagé para testar, né, a situação. Encaminhamos o texto, e aí começa a nossa peregrinação semi-profissional e já quase profissional, porque a gente assumiu a responsabilidade de fazer esse espetáculo como profissionais, ou seja, nos organizamos, nos compartimentamos, cada um fez uma coisa e partimos para uma realização de um objetivo. E esse objetivo foi alcançado. A gente conseguiu estrear o espetáculo na Igreja São José, no Salão de Atos da Igreja São José. Encaminhamos material para a censura, na época era necessário. A censura nos devolveu o material com muitos cortes. Nós ensaiamos com os cortes e sem os cortes. E no dia do ensaio, para o censor, nós ensaiamos a versão curta, ou seja, como eles tinham mandado a gente fazer, sem algumas partes do texto. E indolentemente, muito sem vontade de fazer. O censor assistiu o ensaio e disse, está ótimo, sem problema, vocês estão liberados. O censor era de Bagé mesmo? Era de Bagé mesmo. Eu não sei se era de Bagé, mas ele estava lotado em Bagé, estava trabalhando na Delegacia de Polícia Federal ali embaixo. Assistiu o espetáculo disse, para mim está bem, vocês cumpriram o que a gente mandou, vocês cumpriram, só que eu vou recomendar vocês ensaiarem mais, que está muito bom isso que vocês estão fazendo. Além de censor, era crítico. Não vou lugar nenhum isso aí. Foi embora e disse, graças a Deus, nunca mais eu volto para isso aqui. Aí nós marcamos a nossa estreia, retomamos o espetáculo integralmente, né? Sim. E levamos a cena com garra e entusiasmo e com a vontade que tínhamos de fazer com o texto inteiro, e foi bem recebido, o pessoal gostou bastante. Passamos essa fase. Os atores. Ariosto Teixeira, que era ator e diretor, nosso amigo, e naquele momento morando em Santa Maria, vindo a Bagé especificamente para dirigir o espetáculo, nos convidamos.
Fizemos uma reunião, tiramos a conclusão de que o Arius seria a pessoa responsável pela direção, porque ele já estava... Ele estava fazendo universidade. Fazia jornalismo. Fazia jornalismo em Santa Maria. Santa Maria. E era uma pessoa também uma pessoa de esquerda, muito ligada aos movimentos estudantis e tal. E então o Adilson foi o escolhido. Veio para Pajé, dirigiu o espetáculo, trabalhou no espetáculo. Foi um dos atores. Ele era como se fosse o mestre de cerimônias, o contador da história, né? Sim. O narrador, exatamente. E um dos internos no sanatório. A outra atriz era a Valderez Nogueira, que fazia a menina que vinha buscar os rapazes que estavam no reformatório. Me ajuda, o Tiaraju. João. E o João. João Afonso da Borda. Isso, o João Afonso da Borda, irmão do Tiaraju. O Jaca. Sobrinho do Jaca. Tiaraju era sobrinho do João. Do João Afonso. Isso. O João Afonso era irmão do Isso. Dr. Tarcísio. Isso no palco. Então, o João, o Tiaraju, a Valderez e o Pedro. E o Arius. 5 pessoas em cena. Na técnica, eu e o Jaca. O Jaca Miguel da Marajó Lima Costa, que estava junto conosco desde o início também, desde os gurus. Então vem esse grupo, leva a cena desse espetáculo e vai para Cozelo. Fizemos esse contato, então. Trouxemos o Ronald Hart, trouxemos o Milton Negri, trouxemos um outro grupo, que eu não me lembro também do nome. Fizemos um movimento em Bagé. Que eram expressões do teatro de Porto Alegre. Exatamente, são expressões, espetáculos que estavam em atividade naquele momento. Terminado essa fase, então passamos a fase de produção, fizemos então, o Trativelim, fomos para Cozelo. E no Trativelim, vamos lembrar também do nosso amigo José Inácio Lugo. Sim, com certeza. Que era filho do retratista. Importante. Nesse espetáculo, Trativelim, ele era pretensioso. Se pretendia ser um espetáculo completo com todas as condições, os requisitos técnicos. Nós tínhamos exigências técnicas para esse espetáculo acontecer e essas exigências foram cumpridas aqui em Porto Alegre, aqui em Bagé, mas não no Rio. No Rio não nos ofereceu condições técnicas para a gente fazer o que fizemos aqui. Olha só. Por quê? Porque nós tinha um determinado momento do espetáculo em que esta menina, que a Valderez fazia, descia do céu, era uma fada, ela descia e levava, os meninos estavam soltando o papagaio no pátio do reformatório, e ela descia e levava um dos meninos pelo fio do papagaio. Então isso era para acontecer, e isso nem aconteceu aqui em Porto Alegre. Eu já fizemos eu estou com um material aqui no hotel que eu estou parando, não trouxe agora, não esqueci, mas eu posso oferecer a vocês também. Eu tenho muita documentação e tenho, inclusive, a planta desse projeto. E um dos equipamentos, uma das roldanas que foi usada está comigo. Fizemos um sistema de roldanas em cima da igreja que tinha essas condições, porque essa igreja foi escolhida, esse espaço foi escolhido por causa disso, e tinha as condições necessárias que a gente precisava para montar. Montamos a tractana, que consistia num cabo de aço e algum sistema de roldana, que descia por um cabo muito fino, e tinha 2 ganchos na ponta, e os 2 atores usavam um cinto por baixo da roupa, que lhes ergueria um gancho aqui na frente. Então eles se abraçavam, naquele momento do abraço eles passavam o cinto, e atrás, no backstage, eu e o Jaco puxávamos até uma determinada altura. Depois havia o blackout, baixava e saía. Blackout. Luiz Inácio Lugo, né? O filho do fotógrafo famoso da cidade, lá da Avenida, foi convidado por nós por participar, por ter contato com a fotografia, por ter contato com a iluminação. Foi convidado por nós para fazer a iluminação. Ou seja, já se notava nesses primeiros momentos a preocupação em cada um fazer o que sabia fazer. E a sonoplastia da Maria de Lourdes Oliveira. Não pode ser esquecido. Lulu. Esposa do Orioso, namorado do Orioso naquela época. O espetáculo foi a cena, foi bem recebido e tal, e fomos para o Rio. Chegamos no Rio, chegamos em Arcozelo, que foi um lugar maravilhoso, não sei se é uma história longa, não sei se cabe contar, mas... Ele perdura até hoje lá o local? Sim. Então, aí, Acosta, é hora da gente lembrar, né, até
de quem colaborou. Pois é, como é que vocês conseguiram chegar lá? Nós temos aqui um agradecimento muito especial, no primeiro lugar, do Dr. Tarcísio, que foi a ponte entre essas grandes expressões do país em termos teatrais, o embaixador Pascoal Carlos Magno, o Dr. Tarcísio Ostrangelo de Ataíde, foi outro elemento que participou da Arcodelo, mas ele trouxe, entre outras coisas, o pessoal da Universidade do México, quando o curso de Direito da FUMBA foi reconhecido. Exato, nomeado, foi entendido como tal, né? E o Dr. Tarcísio, muito relacionado aqui, ele nos colocou em contato com o senhor Roberto Soinier, que era um pecuarista muito conhecido na cidade, e que colaborou enormemente. Um amante das artes, colaborou muito com o manifesto. Mecenas das artes. Exatamente. O doutor Jorge Grilo, o seu Felipe Calil, um comerciante que também sempre... A Leila Calil, minha professora que nos deu os planos para fazer a empanada do teatro. Então, as pessoas de expressão na cidade sempre colaboraram conosco. Sempre, né? Claro, a gente tinha que ir, se dirigir a eles, fazer a solicitação. Né? A senhora Zebina Jacinto Antunes foi outra, né? A Ana Maria Quintana, e os jornais e rádio Bagense sempre colaboraram bastante conosco. Então, graças, inclusive, ao Dr. Roberto, que a gente conseguiu fretar um ônibus da Ouro e Prata na época para poder ir a Arcozelo. E aí, como a Costa falou no Ariosto, que veio de Santa Maria, pode ver, Cláudio, que já nesse momento, cada um tinha feito a sua opção de vida. O Ariosto fazia jornalismo em Santa Maria. Eu fazia agronomia em Santa Maria, onde me formei em 77. A gente já estava lá, cada um no seu caminho, né? Mas a gente tinha essa parceria de amizade, de colaboração. Daqui, o Acosta seguiu carreira nas artes cênicas, o Pedro, até o final da vida, também seguiu. Todos eles, a maioria, a Pilar, que é presente conosco também. Então, cada um seguiu o seu caminho a partir daí. Então, a gente se distanciou, né, em termos econômicos, financeiros, profissionais, mas a amizade assim, continuou. E aí, o sonho estava ainda plantado. Eu só faço um reparo aqui, por quê? Porque eu tenho uma documentação disso e é importante que isso seja bem claro e definido. Esse ônibus não foi locado por nós. Esse ônibus foi cedido pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura, na figura da professora Antonieta Baroni, que colocou um ônibus à disposição de todos os grupos, nosso grupo, do grupo do Milton Negre, do grupo do Walter Sobreiro Júnior de Pelotas, e foram os 3 grupos que foram no mesmo ônibus para o Rio de Janeiro. Então, esse ônibus foi uma concessão. O que o Dr. Roberto nos proporcionou foi a viagem daqui para Porto Alegre. Por quê? Porque foi uma viagem complicada. Não foi possível ser feita toda no mesmo dia e nem na mesma hora. Porque nós tínhamos um cenário para levar. Nós tínhamos um trainel, e isso já era, não esqueci de contar, era um muro, era um reformatório que era constituído de 10 painéis, de mais ou menos 70 por 1,80, pintado de cinza e grafitado na frente toda. É bem interessante o painel com mãos francesas segurando por trás, né? O público fazia um fundo de centro. Isso, e atrás desse painel havia um praticável oculto que proporcionava as pessoas subirem e ficarem sobre o muro. Então, aí subia um outro elemento que era um arco-íris. Já na época, olha o que acontecia no Grupo Manifesto. O grande símbolo elevado na cena, nesse espetáculo, que foi na primeira montagem, foi um arco-íris. E hoje é o símbolo do movimento LGBT. Naquela época, então, levantávamos o nosso arco-íris, a nossa bandeira, acima dos muros. E esse arco-íris e esse muro foram para Porto Alegre de trem. Eu e o Miguel levamos saímos daqui uma semana antes da saída para o Rio, fomos de trem para Porto Alegre, levando esse cenário. E esse trem foi torturante, porque o trem não tinha refeitório, não tinha nada, e a água era leitosa, e a gente não tinha dinheiro, e a gente tinha que tomar aquilo, e eu fiquei doente. Fiquei em Porto Alegre muito mal, muito doente. Deixamos o nosso cenário no depósito da ferroviária para ser coletado quando o ônibus saísse para o Rio, e eu fui para casa da minha tia morrer. Eu estava mal. Chegou no dia do espetáculo, no dia da saída, na véspera da saída, e eu ainda não tinha condições. Já fazia uma semana que estava. Não tinha condições. E avisei, olha, não vou mais. Boa viagem para vocês, bom sucesso. Tá. Mas aí não demorou um tempo, bateram na porta, eles
Não, tu vai. Me botaram, Vai de maca. me botaram no travesseiro, juntaram um monte de Vai na travesseiro maca. e me jogaram em cima daqueles travesseiros que me mandaram. E eu fiquei bom na hora. Eu fiquei melhor que qualquer um deles. E foi assim. Como é que foi a apresentação lá? Exato. Na época, eu sempre fui produtor do grupo. Eu sempre fiz essa minha principal função, como eu falei, cada um tinha a sua função, minha principal. Todos fazíamos de tudo quando era necessário, mas todos tinham sua função. A minha principal função era produzir o grupo. O Pedro era a cabeça artística e eu era a cabeça econômica do grupo, digamos assim. Então eu levei isso muito a sério sempre. E essa capacidade que a gente teve de compartimentar, de cada um fazer, isso nos tornou profissionais muito cedo. Aliás, eu acho que a gente nunca foi amador, antes eu disse isso, né? A gente nunca foi amador, a gente sempre foi profissional e independente. E todos os obstáculos e percalços que apareceram foram superados na independência. Vamos fazer. Não, independente do vamos fazer, vamos assumir, vamos fazer. O espetáculo fez sua temporada no Rio, voltamos para Bagé, ficamos ainda um tempo meio parados e houve uma questão. Aí houve uma diáspora, o grupo se cindiu. Entra o Mambembe? Isso. Eu e Pedro saímos e fomos fazer o Mambembe. E o Pitiraju e o resto do grupo ficaram com o manifesto. O Pitiraju escreveu um texto e começaram a ensaiar. E eu, inclusive, tenho esse texto, mas eu não tenho certeza se é o texto. Eu vou precisar que vocês leiam e tentem identificar de alguma maneira. Ia chegar a Magda também. Né? Isso. Exato, sim. Ainda não cheguei lá. Então, voltamos, cindimos o grupo, fizemos um outro caminho. Qual foi a razão dessa cisão aí? Eu sinceramente não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu acho que foi... Mas tu participasse disso. Sim. O Tiaraju tinha uma intenção, ele tinha aspirações a escrever um texto, a ensinar um texto dele. Nós não tínhamos essa mesma intenção. Então, em vez da gente... porque a gente podia ter feito no mesmo grupo 2 montagens. Mas alguma coisa houve e a gente se separou. Não lembro exatamente o que aconteceu. Eu te digo, Acota, aí é aquela encruzilhada da vida. O Tiaraju, ele tinha ideia de ficar em Bagé por mais algum tempo. Já o Pedro, a Costa, eles tinham uma ideia mais expansiva. Em função, porque aí já entra os contatos com o amigo Deodoro Gomes, que era um ator de Porto Alegre, os contatos com os grupos porto-alegrenses, motivou uma expansão. Então, quem quer ir comigo? Quem quer sair daqui? Vamos embora. E eles foram fazer o teatro em Porto Alegre, que era um local de maior exposição. Bagé ficaria limitada. Porto Alegre já te daria asas para o mundo, com o Frogado Pedro, que foi a São Paulo posteriormente. Para mim, a diáspora foi motivada por essas aspirações individuais. Mas isso não durou. Foi interessante, porque quando a gente começou, e aí recuperamos a pilha, agregamos a Magda Zilli, que a Pires já era a nossa companheira, a Magda Zilli ia e estudava na universidade, a Magda Zilli estudava na universidade também, convidamos a Magda e escolhemos um outro texto do Roberto Freire, que chamava-se Quarto de Empregada, e também um texto muito politicamente engajado, socialmente muito forte, muito interessante, com 2 atrizes que na época era a limitação do número de atores era definitivo para que se pudesse fazer uma produção, em função dos custos. Com 2 atrizes, um cenário bastante pobre, resolvemos montar esse espetáculo, resolvemos montar Quarto de Empregado, mas não tínhamos aonde apresentar. Pensávamos na Fumba, pensávamos em vários locais. Bagé tem muitos locais possíveis, naquela época, inclusive, né? E pensávamos assim, e aí um dia eu estou na minha casa e penso assim, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. Saí para a rua e comecei a procurar um espaço. E achei um espaço na Melanie Granier, esquina com a General Osório, né? Isso, General Osório. Eu olhei aquele espaço e gostei, achei interessante, peguei a chave, fui lá, dar uma nada. Não tinha banheiro. Mas eu digo, quem se importa com isso? Era uma casa. Não era uma casa, era uma esquina, um salão. Um salão de espaço aberto. O salão uns 50, 60 metros quadrados, ou mais.
Eu acho que era um Você Era bem mencionou grande. o grupo católico, aquele. Tinha um grupo católico ali naquela esquina. Eu ali, acho tal. que teve. Pode ser. Eu acho que é Centro Então- Católico. Então, eu gostei daquela casa, voltei para minha casa, falei com a minha mãe. Éramos uma família pobre, minha mãe era funcionária pública, o meu pai era desempregado, a minha irmã era paraplégica, ou seja, era uma tragédia. Mas não era. Nossa família era maravilhosa, morávamos numa casa linda. Mas éramos pobres, eram pessoas sem posse. A minha mãe tinha, a única posse dela era a casa. O que eu fiz? Eu empeguei a casa da minha mãe para alugar o prédio. Então minha mãe foi minha fiadora e deu como garantia o imóvel que ela tinha. Aluguei o espaço, não disse nada para ninguém. E na minha levamos uma semana mais ou menos para fazer o trâmite todo. E aluguei. Peguei a chave e num dia de sol muito lindo, me lembro até que fosse, hoje saí, almocei em casa, fui na casa do Pedro. Pedro estava sentado na Fibris Pilar, sentado na porta da casa fumando. E eu cheguei próximo dele e atirei a chave. E ele disse: o que é isso? Eu disse assim: essa é a chave do nosso teatro. E tu enlouqueceu. Eu digo: sim, com certeza. Graças a Deus Subimos e fomos enlouqueci. lá. E aí aconteceu o teatro de bolso. O aluguel custava R$500, 500, não sei o que, 500 alguma coisa. 500 dinheiros. Sim. E não foi, nunca não pagamos nenhuma vez. Não pagamos nunca. Ficamos no espaço, não chegou um ano. Não chegou um ano. Não. Nunca fomos cobrados, a dona Inocência. Própria inocência. Foi outra pessoa, a dona Inocência foi talvez... Inocência Martins, que vocês falam? Exatamente, foi a pessoa definitiva para que a gente pudesse ter essa independência. A nossa independência dependia da dona Inocência. E dependeu sempre, e ela foi maravilhosa. Por muito pouco a gente não ganhou uma Kombi para viajar ao interior da dona Inocência. Ela começou a organizar as senhoras da comunidade, pessoas com quem ela conhecia, para uma vaquinha para comprar uma Kombi para o nosso grupo viajar. Mas não chegamos lá. Aconteceu algumas coisas no percurso, aquelas coisas que a gente chama de Se transformou numa gemada. Se transformou numa Eu gemada. digo que são moradores de estrada. Uma pessoa lateral, muito lateral ao grupo, mas que estava de alguma maneira. Circulava ali. Fez uma intriga entre mim, entre a minha pessoa, e a dona Inocência. Acabou a inocência. Acabou a inocência. O que passou para a gente... Fui lá me explicar, ela aceitou as minhas explicações, era tudo mentira, tudo. Mas ficou um clima estranho. E aí as coisas... Quebrou o encanto. A Kombi não saiu. Quebrou o encanto, Não saiu, mas o teatro ainda ficamos com ele um tempo. Foi mais ou menos no meio do uso que aconteceu. Mas ficou uma maldição, né? Das letrinhas, conta das letras. Conta tu. Então, o teatro de bolso foi colocado com letras em madeira. Então ficou teatro de bolso ali. Teatro de bolso. Quando nos pediram o espaço que a gente tristemente teve que entregar, foram retiradas as letras, é claro. Mas a maldição do teatro de bolso continuou, porque anos depois, toda vez que chovia, saltava as letras teatro de bolso, teatro de bolso. E o Teatro de Bolso teve depois uma outra produção. Nós fizemos 2 produções no Teatro de Bolso, que foi o Quarto de Empregado, que foi um espetáculo que permaneceu em cartaz durante algum tempo, não me lembro mais quanto tempo ficou em cartaz, mas ficou um tempo em cartaz. E logo partimos para a produção. O Teatro de Bolso virou um centro cultural. Não fizemos só as 2 espetáculos, nós fazíamos teatro de bonecos. Nós fazíamos, o Camilo organizou uma... Que a proposta de vocês era realmente um centro cultural, né? Com música, biblioteca do poesias. teatro, poesia, né? Biblioteca, vocês até pensaram em biblioteca, né? O sonho continua. O sonho continua. Nós fizemos espetáculos de música aos sábados, à tarde, no Teatro de Música, no Teatro de Bolso. Me lembro que o Ivon Cléo Monteiro e o Ivon Léo, aquela dupla maravilhosa de música, a gente, tocaram lá o Mônico, um músico uruguaio, guitarrista maravilhoso, o Julinho Pimentel na bateria. Eles improvisaram uma jam
E foi linda, linda. Pessoas nunca tinham se encontrado e fizeram uma jam session ali. E foi muito lindo, foi muito interessante. Foi uma das coisas que aconteceu no Teatro do Bolso. Logo depois a gente entrou em cartaz. Aí nós convidamos um ator de Porto Alegre para participar do grupo. Deodoro Gomes, que deveria ter vindo aqui, não acabou não vindo. Deodoro Gomes, que era um ator que já era bastante rodado em Porto Alegre, já era um experiente. Convidamos ele para participar do grupo. Prometemos a ele uma Kombi. A tal Kombi. Prometemos uma Kombi ao Deodoro Gomes para que ele viesse trabalhar com ele. Ele foi morar na minha casa. Aliás, a minha casa tinha uma peculiaridade. A minha casa tinha um quarto no fundo, no fundo do terreno, que não era muito grande. Afastado da casa 1,5 metro, 2 metros, tinha uma outra construção, que eram 2 quartos juntos, assim, digamos, uma sala grande, que era o meu quarto. A gente chamava de boca, a boca do Acosta. Foi nostalgia, né, Adriano? Isso. Eu tenho aquele chuveiro até hoje. E nesse lugar, a boca, tem uma outra história. Esse lugar era mágico, ali se gestou quase tudo o que aconteceu durante a noite, durante o dia. Aquele lugar não parava nunca, era sempre muito ativo. Não tinha chave. E muito problemático, muito problemático. A minha mãe ficava com os olhos desse tamanho. O que estaria acontecendo naquelas noites intermináveis naquele lugar. Mas foi muito interessante. E ali fizemos, então, ensaiamos e levamos a cena o Piquenique no Front, que é um espetáculo do Fernando Arrabal, espanhol, um espetáculo do Teatro Absurdo, já também politicamente muito engajado. Cada vez mais a gente aprofundava o tema político na nossa trajetória. Mas vou te dizer uma coisa, muito intuitivamente, a gente nós éramos politicamente engajados porque sim. Porque não paramos das voos, não, a gente era, mas era porra louca, era jovem, fazia tudo que tinha que fazer um jovem, mas ao mesmo tempo era politicamente bastante. Com certeza. Vamos lembrar que o seu Ernesto, sim, com certeza. As influências foram definitivas. Que era funcionário público federal, perdeu o emprego. Não, ele não perdeu. O meu pai perdeu, ele não, ele seguiu ele não perdeu. O Ramon perdeu. Não, o pai sim, o pai ficou 21 anos. O Ernesto não perdeu. Não perdeu. O Ernesto não perdeu, ele não tinha emprego federal naquela época, ele tinha problema estadual, professor. Ele foi do antigo IAPI e depois funcionário quando passou. Não, ele nunca perdeu. O pai, agora eu posso entrar aqui para te dizer, o pai era muito mais próximo dos guris. Aliás, eu conheci os guris através do pai. O pai amava fotografia e o Tiaraju amava fotografia. O Tiaraju era frequente na casa do meu pai pela fotografia. E o meu pai, nessa altura, sobrou só lentes e umas espátulas de vidro que se usava na revelação de fotografias. Então, os guris eram muito frequentes na minha casa. Foi aí, eu era muito menina, eu tinha 12, 13 anos. Quando os guris chegavam, eu não gostava, porque o pai não queria que fizesse barulho. Porque ele tinha que conversar com eles, era o Pedro, era o Tiaraju e era o João. Esses 3 eram frequentes na minha casa, pela proximidade até de... E o Celcinho. Celcinho. Ele morava mais adiante, uma quadra depois, ali no Daia. Exatamente. E então, ali eu já tinha... lembrando que eu sou prima do Pedro, né? Meu pai, tio do Pedro. E o pai tinha muita aproximação com os guris, e eu lembro que quando eles falavam, eu pensava assim, um dia eu quero falar como eles. Porque eu não entendia direito o contexto. Aquela linguagem, para mim, ainda não era próxima. Mas era muito sobre política. Isso eu lembro. Eu lembro porque a mãe dizia assim... Por favor, fale embaixo, alguém pode ouvir. Nós temos vizinhos, vocês esquecem? A mãe tinha muito medo, ela passou por um processo muito difícil. Bom, só para fazer esse à parte... Eu queria aproveitar aí o gancho até para que as pessoas que visitam o arquivo, que eventualmente vão assistir, um pouco da história exatamente do teu pai. Quanto tempo ele ficou preso? Ele foi preso junto com o Justino Quintana, com o Abiro, com o Palmor Brignol, com toda aquela turma aqui de Bagé, que foram 61. Hélida da Costa. Hélida da Costa, sim. Eu lembro mais da tia Hélida, o Wilson Afonso. Eu lembro mais da tia Hélida porque ela era muito próxima a nós.
O tio Wilson também. Mais inflamado. A Hélida, a professora Hélida, era um dos discursos mais inflamados. O pai, eu acho que ficou cerca de 4 meses. 4 meses. E ele foi solto depois de 4 meses. Sim. Porque a Hélida, que eu me lembro, a Hélida e o João Bosco Abeiro fugiram, né? Eles fugiram para Santa Vitória do Palmar, né? Porque o pai não fugiu. Não, mas o pai, o que agravou, porque o pai, na verdade, o pai nem se dizia comunista. O pai se dizia humanista. E o pai, o que agravou a situação do pai é que o pai era presidente do sindicato dos bancários. E a luta do pai sempre foi mais ligada à terra. O pessoal possa escutar, o teu pai era o Ramon. Ramon Vani. Irmão do Ernesto e filho do Pedro. Só para situar os nossos... Funcionário na época do Banco do Brasil. Carteira agrícola. Isto. E o pai, na época ele era até brisolista. Ele lutava muito pela reforma agrária. E o que agravou o fato do pai ficar mais tempo foi porque ele deu abrigo ao tio Juca, João Abeiro, e à tia Hélida. Que o pai, quando viu que a coisa ficou feia, que a coisa ia apertar, eles se comunicavam muito, né? Eles tinham... pegou a mãe e nós e foi para Cruz Alta, onde morava o meu avô. E liberou a casa para o tio Juca e para a tia Hélida. E eles acabaram sendo denunciados. Aí eu não sei se foi ali que eles conseguiram fugir, porque a nossa casa, a mãe disse que uma vizinha entrou em contato com a mãe para avisar que a nossa casa estava aberta. A mãe teve que voltar para Bagé, meu pai foi preso exatamente na chegada a Bagé. Nessa volta para Bagé. Nessa volta. Eu lembro muito, eu tinha 5 anos, eu e meu irmão, eu lembro de nós descermos do ônibus e já ter dois militares e disseram, por favor, para o meu pai nos acompanhe. E eu lembro que quando o pai caminhou, nós crianças... Qualquer militar nos causava medo, não por ser militar, mas por ser polícia. Na imaginação nossa, polícia prende quem rouba ou quem mata. E vendo meu pai ali, eu e o meu irmão nos agarramos nas pernas dele. E o pai disse, por favor, na frente deles não. Aí tinha um senhor mais idoso perto, militar também, a caráter, vestido, fardado, que disse, deixa. Aí a minha mãe pegou nós éramos já na época 5, e foi o meu tio já estava esperando, junto com a minha avó, e já avisaram a minha mãe que meu tio já estava preso, e dali nós fomos até a casa desse tio, que morava ali na Marcílio Dias. Quando chegamos lá, a mãe disse, eu quero ir na minha casa, porque ela está aberta. As minhas memórias são muito da minha mãe, eu confesso. De tanto ver a minha mãe contar, eu tenho essa memória muito viva. Aí a minha avó disse, mas como tu vai ir lá sozinha? Eu disse, não, eu vou com o Ramonzinho e com a Rosângela, meu irmão mais velho e eu. Eu lembro que chegou na frente um taxista, que a gente chamava o Baratão, os táxis eram pretos, pareciam umas baratas, e a gente chamava eles de Baratão. E ali a mãe entrou conosco, o motorista já conhecia a mãe, cidade que se conheciam, os motoristas de táxi. E disse, a senhora tem certeza que a senhora quer ir lá agora? E a mãe disse sim, porque já era noite. Aí nós chegamos lá, a chave da mãe não entrou, não abria a porta da lateral. Quem conhece o jornal Minuano, não sei se a casa permanece a mesma, tem uma frente e tem uma lateral. Ali aquela da lateral não abriu. Aí o motorista de táxi disse assim, não, mas a janela está aberta, eu vou pular. Eu pulo, ajudo a senhora. Nós tínhamos uns banquinhos, não sei se ainda tem, uns banquinhos que tinha ao lado, assim. A mãe pulou e nos puxou lá para dentro. Por incrível que pareça, a minha memória é de um rádio sem sintonia, aquele zzzz, porque ficou ligado o rádio do pai. E um cheiro terrível de queimado. E a mãe disse, eu não acredito que tentaram pôr fogo na nossa casa. E correu para os fundos, porque era de lá que vinha o cheiro.
lá o que nós encontramos foi, a biblioteca do meu pai era em 2 peças, como o teu quarto, como a tua boca, para lá, que era onde o pai tinha o laboratório dele de fotografia e a biblioteca. E tinha um poço. Ao lado do poço vinha fumaça e nós começamos a olhar os livros queimados. Todos queimados. A imagem é bem... dá vontade de chorar. Porque os livros eram tudo para o pai e para nós. E as páginas dos livros eram antes tão bem produzidas, que as capas eram muito fortes. Então os livros praticamente não queimavam. E as páginas se viravam como se fossem borboletas. Então a minha lembrança são de borboletas pretas, saindo fumaça. E o meu irmão pequeno, tinha uns 4 anos, disse assim, olhou para a mãe e disse assim, o meu livro! E foi tentar pegar o livro dele. E a mãe queimou as mãozinhas. Queimou as mãozinhas. Porque o livro fervia ali dentro daquela capa, mas não queimava o interior do livro, só a capa. Ficava... Eu não sei se usava uma espécie de couro, era muito colado as capas, muito fortes, né? Bom, essa é a minha lembrança. E dando um pulo, um salto na tua lembrança, quando é que tu entra em todo esse esquema do manifesto? Do manifesto. Bom, a convivência com os guris, a convivência com o Bebeto. O Bebeto era como um primo, porque eu vinha a Bagé, ia na casa da tia Vitória, que era minha tia, com meus irmãos, e a gente era uma assistência compulsória, porque eles nos sentavam para assistir teatro, queira ou não. A gente só saía dele depois que assistisse o trabalho deles, mas a gente gostava muito. Era muito legal. Era encantador, né? Imagina umas crianças pequenas terem um espetáculo só para elas. E vizinhos, gente que a gente nem conhecia, eles arrecadavam todo mundo ali. E assim aconteciam as histórias de teatro. Posteriormente, o Pedro, eu estudava no Colégio das Freiras, ali pelos meus 13 anos, e eu resolvi que eu não queria mais estudar. Aconteceu alguma coisa muito desagradável que não cabe aqui eu contar, envolve outras pessoas. E eu disse para a mãe, não vou mais, não quero mais estudar. E a família era muito unida nesse ponto. E a mãe pediu para o Pedro que ajudasse para que eu voltasse a estudar, primo mais velho, a gente sempre se respeitou muito. E eu disse, eu não quero, Pedro, não quero. E ele, mas conta por quê, me conta por quê. Na época eu não quis contar para ele. E ele disse, então tá, vamos lá assistir teatro então. Tu quer assistir? Para te não ficar só em casa. Aí eu comecei a assistir. Eu comecei assistindo, antes a Trativelinha eu assisti na São José. Mas aí com toda a família, né? E aí fui assistir Quarto de Empregada no quarto da Pili. Em Salles. Uma piazinha. E eu ia lá, ficava num cantinho e ficava assistindo e eu via ela e a Magda e eu dizia, meu Deus, eu quero ser a Pili. Eu me apaixonei pela Pili. Todo mundo era apaixonado pela Pili. O Pedro era apaixonado, todo mundo era apaixonado pela Pili. Sempre foi uma luz, essa luz. E fui me aproximando. Quando eles começaram a construção do Teatro de Bolso, eu estava ali na volta também, sempre na volta. O Pedro sempre que podia me carregava. E lembro de situações muito, muito engraçadas, como depois fiquei sabendo do Acosta que quem construiu foi um tio, o palco, mas eu lembro deles batendo prego, coisas assim. Para mim era tipo uma grande construção. E foi, né? E lembro das cadeiras, que depois os guris contaram como as cadeiras foram parar lá dentro. Foi através do médico Dr. Bela, né? Também é bom lembrar. E alguém caiu da cadeira, uma autoridade um dia chegou lá, e quando nós vimos a pessoa estava só com as perninhas assim para cima. Isso no público, no palco? Não, essa pessoa nós talvez estivéssemos só ensaiando, não lembro direito. E eu lembro que ele disse assim, eu só fiz, meu Deus, caiu. Aí um deles correu, levantou a pessoa, o Jaca lembra. A gente não parafusou essa cadeira, porque era tudo muito feito por eles, né? Muito... E aí eu entro no quarto de empregada.
E eu também, é bom lembrar do professor Wilde Quintana. Já tu entra no piquenique. No piquenique no front, o quarto da empregada como assistente. E piquenique no front aí já como atriz. E foi bem interessante. O Wilde Quintana era exigente. Ele estava sempre entre nós e ele era exigente. E, na verdade, o meu papel, que era a senhora Teppan, era feito pela Valde. Eu entrava como uma enfermeira. E era só uma passagem. É tipo assim, tá, Pentelha, a gente vai te dar uma passagenzinha em cima do palco. Só que aí a Valderez, a gente nunca tinha notado isso. Mas o Wilde enxergou, porque o Wilde já era um homem, né, muito experiente. Ele dizia que ela atropelava as palavras. Ela tinha um problema de dicção seríssimo. E que ela deu para ela um número de exercícios vocais, que eu não sei se ela fez ou não, mas não resolveu. E chegou um momento que ele disse assim, não, tá faltando pouco para estrear. Aí os guris, mas não tem mais o que fazer, ela que sabe o texto. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu sabe o texto. E aí eu disse assim, eu fiquei meio assim, né? Se eu disser que eu sei, a Valde cai. Mas aí eu olhei para a Valde, eu disse assim, sei. Ele disse, então sobe lá e diz o texto com os guris. Eu subi no palco. Pegou o papel? Peguei o papel. E aí ele disse, não, mas tem algumas coisas que tu vai ter que fazer. Me deu um número enorme de exercícios que aí eu fiz. Aí eu quero muito ser atriz. Eu fiz tudo. E entrei no Piquenique do Front como a senhora Teppan, acompanhada pelo Deodoro, aprendi muito. Estreando ao lado de um ator já experiente. E de um diretor mais experiente que sempre foi categórico. Eu acho que cabe aqui contar uma coisa muito interessante do Wilde. Um dia, a Valde me disse assim, tenha cuidado com homens mais velhos, para mim. Eu acho que eu nunca contei isso para vocês. E eu disse para ela, por quê? Aí ela disse assim, porque eles têm às vezes uns costumes muito feios. E eu fiquei pensando naquilo que será que ela quis dizer com isso. Um dia eu esperando para o ensaio, na lateral ali do teatro, começou a chover. E o Wilde Quintana estava esperando dentro do carro dele. E ele disse assim, entra para cá, guria, está chovendo, vai te molhar toda. Tu não pode estragar a voz. Aí eu entrei, sentei, e ele me disse assim, nunca mais faça isso. E eu olhei para ele e disse assim, mas foi o senhor que disse que eu entrasse? Aí ele disse assim, não, nunca mais faça isso, porque eu tenho certeza que tu vai muito longe. E aqui sou eu, mas em outros lugares tu vai encontrar muitos velhos sem vergonha. E aí me remeteu à fala da Valde. E eu disse para ele, por quê? E ele pegou e disse assim, o mundo é muito mau. O mundo é muito mau. E tu vai ver. Quando tu for para Porto Alegre, talvez mais longe, tu vai encontrar gente muito, muito safada. Não sei se foram essas palavras, sim, mas foi mais ou menos isso. Não demora, chegou a Laurinha. Ele também pediu para a Laurinha esperar dentro do carro. E ali a gente ficou conversando outras coisas. E muito tempo depois eu fui entender o que o Wilde queria dizer. Porque, por incrível que pareça, nos anos 70, a gente que tinha 14, 15 anos, a gente não tinha essa noção da maldade, sabe? A mídia não era, né? Era mais, a gente ouvia a rádio. A gente ouvia Roberto Carlos, Beatles, né? Rolling Stones, Paz e Amor. Então a gente não tinha essa noção da maldade. Eu quero voltar a falar depois do seguimento da tua carreira, mas queria ouvir um pouco da Pires, que tu desse uma explicação para nós, pelo teu olhar, assim, ó, o teatro é muito sonho, muito idealismo, muito a vontade, né, da pessoa. O que isso separa esse idealismo do teatro ser dito por algumas pessoas, entre aspas, impopular? Como é que É uma boa questão. Como é que nós conseguimos trabalhar essas duas coisas, né? O idealismo, o sonho, com ele, entre aspas, ser impopular. Exatamente.
Bom, nesse caso eu vejo que o teatro é uma coisa muito direta, né? É a arte, ele não morreu até hoje, porque ele é a arte que vai de coração a coração. Não tem a máquina no meio, embora o cinema seja a oitava maravilha do mundo, não estou questionando isso. Por uma questão monetária, econômica, por uma questão intelectual, né? A cultura no nosso país não foi nunca fomentada o suficiente, né? Então é um privilégio de poucos, infelizmente. Mas é a paixão da minha vida que eu levei e vou levar até o meu último suspiro, eu vou ficar fazendo teatro. Eu entrei no grupo, eu fui com o Celso Simões Lopes, ele me convidou para uma leitura no grupo. Eles vão fazer uma leitura, vamos assistir, vamos. Quando eu cheguei lá, faltou uma menina, não tinha para ler, e eles me intimaram, simplesmente me puxaram, me botaram para ler e nunca mais parei de fazer teatro. Eu vivo de teatro, digo de boca cheia, como poucos atores podem ter esse privilégio de dizer que eu vivo de teatro há 50 anos. Exclusivamente. Teatro, cinema, claro, de atriz, né? Trabalho de atriz. Me too. Eu menti? Me too. Ah, sim, claro, mas não atriz, né? Tu não é atriz. Ele é o nosso grande e maravilhoso Pardal. Você sabia? Com luz acesa, não. O apelido dele era Pardal, porque a gente dizia que queria tal coisa, precisava tal coisa, ele estava lá tal coisa. Né? Então, assim, eu devo muitíssimo ao Pedro Vane e ao Acosta, eu digo porque foram os que eu tive mais contato. Tá? O nosso querido aqui foi só amor de coração, porque na realidade a gente só se passava, né? E assim muitos outros. E depois do quarto de empregada, em seguida me convidaram, o Ronald Rádio me convidou para trabalhar em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. Aí eu fui trabalhar com ele. Ele veio aqui, tu conhecesses ele aqui, quando ele veio aqui em Bagé, fazer aquelas sim, e o Barba trabalhava com ele, o Barba... Deodoro. Ou seja, a gente preparou o caminho antes de sair, né? Te dá conta disso, né? A gente não se dá conta disso. Mas não, é isso que eu ia dizer. A gente preparou o caminho antes de ir embora. Exatamente, aí é que eu digo. Esse pessoal não reconheceu. Como tu disse ontem, nós nunca fomos amadores. Nunca fomos amadores. Nós nunca fomos amadores, a gente já partiu para profissionalismo. Né? E aí eu fiz essa peça em Porto Alegre, em seguida me convidaram para fazer uma outra peça que, graças a Deus, a diretora era a Bam 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 de Porto Alegre, Maria Helena Lopes, e eu chamei o Pedro. E aí chamamos a Costa para fazer a luz. E aí, ontem, né, eu estava comentando, digo, gente, será que fui culpada pelo teatro de Bolsa disparar? Aí ela seguida me tirou, não, já tinha parado, não sei o quê. Então, e assim, então para mim foi assim, um delimitador da minha vida, né? Foi onde eu me dei conta do que eu queria e fomos um grupo de sonhadores que realizaram o sonho. Mas tu começasse lá com o manifesto. Com o manifesto. Com o manifesto. Com o manifesto. Foi o seu start. Já desde o começo, tu fosse para o Rio, não? Sim, morei no Rio 2 anos, morei em São Paulo. Não, eu digo com a apresentação que você que foi. Não. Ela não foi. Não, aquele não, do Trativelim não. Não, eu trabalhava e estudava. Fazia biologia com a tua querida esposa, minha querida colega, a Magda. Então, muita coisa eu não podia. Né? Claro. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava de noite. Mas se fosse logo no início, tu já foi para Porto Alegre, então? Direto para Porto Alegre. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Fui para a Espanha, 2 meses depois eu estava trabalhando no teatro. Eu sempre digo que teatro para mim não é uma profissão de karma. Meu karma não está na profissão, porque onde eu ia eu conseguia trabalhar. Trabalhasse na Espanha com teatro? Com teatro. Eu fiz quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos. Depois retornasse para Porto Alegre. Voltei para Santa Cruz para cuidar do meu pai e minha mãe, que estavam muito velhinhos, e alguém tinha que segurar eles, e como eu sou a menor... Era mais moça, né? Na nenê da casa, que sempre sobra. Né? O que é? Tu chegaste a trabalhar com o Gomes? Não. Com quem? Com o Gomes? Não. O diretor do Maquipó? Não.
Não. Você trabalhou lá na Espanha? Eu me lembro de não. Sabe que 50 anos a memória vai falhando. A primeira vez que a gente se reuniu no grupo do WhatsApp era muito engraçado, porque eu dizia uma coisa, outra, não era assim. Parecia um monte de velhinho falando. Essa trajetória da Espanha é interessante. Fala um pouquinho dela no De quê? Da Espanha? Da Espanha? Ah, da Espanha? Não é. Passado, tu voltasse para a Espanha? Voltei, eu nasci lá. Não, por isso que eu consegui trabalho logo, porque eu dominava o idioma, né? Claro. Mas quando eu estou indo para a Espanha, que eu já estava montando minhas bagagens, veio o Abate na porta e o Héctor Grillo, que tinha me dirigido uma vez numa peça, um argentino, diretor argentino, veio e ele tinha estado na Espanha. Ele morou lá, ele escreveu textos, ele ficou super famoso na cidade, para a cidade que eu ia. De ver se é coincidência, não sei. Então eu fui para a Espanha com indicação dele. Então quando eu cheguei, eu botei essa carta, eu levei para os 3 grupos e um deles me chamou. Eles tinham que viajar por toda a Espanha, viajar por toda a Espanha. Então é muito louco isso de que as coisas vão encaixando, né? Parece que o destino, o universo se compõe de peças e ele vai juntando as peças para que a coisa dê certo, né? Sim. Eu acredito muito na energia, eu acho que a gente gera uma energia e o universo te devolve essa energia. Com certeza. Então para mim, assim, o manifesto é tudo, né? E a gente, na época, a gente não sabia, não imaginava o que estava fazendo. A gente tinha um sonho e realizou o sonho. Mas a gente não tinha a dimensão da grandeza de, em plena ditadura, abrir um teatro numa cidade de interior com 7 quartéis. Exatamente, com 7 quartéis, conservadora, né? Conservadora. Que aderiu à Revolução. E de uma maneira amorosa, não foi de uma maneira agressiva. Nós não entramos agredindo nada. Nós ainda vínhamos do movimento hippie, né? Claro. Aquele movimento de paz e amor. Aí, de repente, vem do rock, do início de uma liberdade para cair dentro de uma ditadura, trancada, fechada. Isso nos angustiava, até inconscientemente a gente tinha uma angústia, né? E resolvemos manifestar essa angústia. Até quando falou na angústia, vou te fazer um cortezinho só para lembrar que também o piquenique teve 2. Nós tivemos 2 nos assistindo. 2? Foi 2. E eu lembro que os guris chegaram e disseram assim, bom, tal data, não sei o quê, vai vir 2 censores. Aí, 2 censores, tudo bem. Aí o Pedro disse assim, eu disse assim, 2 censores, Pedro. E o Pedro, 2 milico. Quando ele disse 2 milico, eu comecei quase que a tremer. Sim. Eu até hoje tenho trauma de farda. Aí eu disse assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu não fui eu. E o Pedro disse, tu vai conseguir. O Deodoro também, que era bem mais velho. Não, a gente consegue, mas eu não vou conseguir. E os guris me dando força, e as gurias também. Ai, para. A Valde era meio... para de bobagem, que todo mundo consegue, por que tu não vai conseguir? Aí chegou o tal dia. Mas eles foram a paisana, lembra? Mas vocês não tiveram, na produção de vocês, problemas com a censura, ou tiveram? Não. Cortes. Não que eu saiba. Aconteceu Nunca foram chamados para prestar... Aconteceu uma situação, que não sei se todos vão se lembrar disso, mas aconteceu uma situação, que foi fortuita, não teve nada a ver com o espetáculo, não teve nada a ver, mas eu fui preso na frente do Teatro de Bolso. Na frente do Teatro de Bolso. Nós estávamos... Na época tinha uma agência de publicidade chamada Probal. Sim. E nós pretendíamos pintar a fachada do teatro toda colorida, a calçada até o meio da rua, até o canteiro. Nós pretendíamos integrar toda a fachada com a calçada e com a rua numa única pintura, mural. E isso era uma ideia. Foi uma ideia de um cara da Probal, de um dos publicitários da Probal, ele nos lançou essa ideia. Começamos a discutir, eu fui para frente, uma tarde, eu fui para frente do teatro. Fui para cá, como sempre, né? Eu fui para frente do teatro, avaliar a situação, olhar. E fiquei no meio da rua. Eu não estava passando ninguém, mas vinha um jipe. E eu não vi o jipe. E nós tínhamos um bordão naquela época que era, cuidado,
Lembra, professor Antônio Gomes? O Jeep chegou próximo a mim, eu não vi, buzinou, quando ele buzinou, eu olhei pro Jeep e digo, cuidado, moço! O cara desceu do Jeep e me prendeu, me levou pra delegacia de polícia, lá embaixo, lá no Topete. E não quero saber, tu me ofendeu, eu sou uma autoridade, imagina como é que eu sabia que o cara é uma autoridade, eu não tinha dito nada. Me prendeu. Mas não deu meia hora, a Raquel reuniu o staff do direito do Marechal, foi lá, me tirou de dentro de trás, na hora. Mas era incrível, eu tive duas passagens parecidas com a tua, assim. Eu estava fazendo direito aqui. Fui da primeira turma do direito, então a primeira turma tinha que fazer o seu diretório acadêmico, né? Nós não tínhamos diretório acadêmico do direito, era a primeira turma, e foi aquela, bom, vamos criar um diretório, qual é o nome que nós vamos dar? Aí deram o nome do Dr. Átila, do Félix Contreras Rodrigues. Como eu não era de Bagé, fazia 6 meses que eu estava em Bagé, não conhecia essas pessoas, não sabia a relevância deles, e eu vinha de Porto Alegre, eu disse, não, eu vou dar um nome, vou dar uma ideia, uma sugestão. O João Abeiro foi meu colega, que falou comigo. Sim. Eu estudava lá na casa dele, tinha aquelas classezinhas lá embaixo. Sim, né? No porão. No porão. E aí eu cheguei e disse, tá, qual é a sugestão? Ian Palache. E todo mundo... Ian Palache tinha sido aquele tcheco, naquela repressão da Tchecoslováquia, que ele se molou pela paz. Né? Eu era guri, eu vinha lá de Porto Alegre, tinha 19 anos, né? Eu queria um jovem, não sabia o que eu queria com o Félix Contreras Rodrigues, né? Sim, eu sou apaixonado pelo trabalho dele, mas... E aí botaram em votação, tal, papapá, e ganhou, porque aí eu fiz um discurso lá, e ganhou. Ganhou o João Paulo. Aí no outro dia, chega o Carlos Rodolfo, me chama na direção, disse, olha, eu vou anular a eleição, anulou a eleição, tal, tu não explicou, tu tem que fazer não sei o quê. E o Ramayana era o delegado regional. E se tu vai lá na delegacia regional, que o Ramayana quer falar contigo. Mas eu já sabia o nome do meu pai, eu sabia. E aí fez um interrogatório ali, liberou também na hora, mas aconteceu isso. Ainda tive o azar quando eu me formo. Nós estamos organizando a festa de formatura, aquele negócio, e tinha, bom, só quem é do direito que vai lembrar, mas tinha um alemão chamado Panasuk, que vendia, montava uma livrariazinha ali no corredor da Fumba, ali, vendia os livros, principalmente livros de direito, né? E eu era muito amigo dele, e ele, inclusive, eu aluguei um apartamento aqui, já estava me preparando para casar, e convidei ele para morar, porque ele parava no hotel, aquele hotel onde era hoje o Banco Itaú, ali tinha um hotel, né? Ele parava ali, era vendedor, era assim, meu companheiro. E aí nós estamos ali já, terminando o curso, todo mundo já, e organizando, ia ter um baile lá no Cantegril, e tinha um mapa das mesas para o pessoal reservar. E eu vi duas mesas bem no meio do salão, na primeira fila, e 2 mesas vazias. Eu disse, vou querer essa mesa aqui. Estava o cara oferecendo, um colega ali. Eu disse, eu quero. Aí o cara disse, não, essa não pode. Por que não pode estar livre? Não está marcada. Não, essa é da Polícia Federal. E aí eu disse, que Polícia Federal? A Polícia Federal tem que pagar a mesa. A gente queria. E por que a Polícia Federal está lá? E baixei o pau na Polícia Federal. E o alemão Panasuk baixou o pau também, não sei o quê. Pois você sabe que 2 dias depois recebemos por escrito, era o Domingos Folgani e aquele que depois foi secretário, ainda acabou me ajudando. Quando eu fui para a Espanha, eu perdi meu passaporte no aeroporto, ele fez do dia para a noite, o cara que tinha me prendido. Eu queria saber o que eu tinha contra a Polícia Federal. Eu disse, eu não tenho nada. Mas por que o senhor... Eu disse, mas o que eu fiz com a Polícia Federal? Não, o senhor lá eles tinham... Tinha. O senhor lá, não sei o quê, reclamou, fez aqueles comentários.
Eu tremia, né? Já, não sei, enfim, mas não tem nada a ver. Me conta um pouco, depois tu criar a caçula do grupo, pelo menos os que estão, né? Como é que foi? Quem seguiu no teatro, quem não seguiu, pelo menos essa fase inicial, e quem se incorporou depois? Sim. Eu entrei por último, a Laura e o Dadaco, o Daniel Quintana, filho do Wilde Quintana. Eu também, o Grupo Manifesto é a minha vida profissional, porque logo que o grupo teve que ir na verdade o Pedro primeiro foi para Santa Maria. Por que eu sei disso com certeza? Porque ele veio eu tinha uma tia Esther, que mora em Santa Maria, e ele veio e disse: Rosângela, vamos para Santa Maria, nós temos lá trabalho. E eu tinha 17 anos. Eu disse: vamos, já estava fazendo até a minha bolsinha. Mala não tinha, a gente era muito pobre também na época, não tinha nem mala. Eu estava fazendo a minha bolsinha. Eram umas bolsas que a gente mesmo fazia, lembra? Botava umas alcinhas de madeira. E a mãe, lógico, hoje eu entendo. Para quem que tu pediu? Tu te manda? Aquela coisa de mãe. Tu te manda? Como é que tu vai te sustentar? Mãe, eu vou fazer teatro lá, enfim, aquela coisa de guria. Não, tu não vai. Eu vou, tu não vai. Eu vou, tu não vai. E para ti, tu precisa da minha autorização. A mãe era professora, a mãe conhecia a lei, sabia que, né? E aí eu disse assim: por que eu preciso da tua autorização? Porque tu não tem 18 anos. E eu não autorizo. E vou pedir para o teu pai falar com o delegado, como era aquele delegado, chamava Mão Preta? O Ari Nelson era muito amigo do pai, apesar de ser um homem de direita, mas era muito amigo do meu pai. Eu já falo para o Ari Nelson, tu vai ver se tu embarca. Eu sei que eu fiquei muito chateada com a minha mãe, eu passei muito tempo muito mal com a minha mãe, o Pedro entendeu a minha mãe e eu não fui para Santa Maria. Fiquei em Bagé, comecei a tirar magistério, né? Vamos lá, vamos ser professora. Naquele momento, depois casei, tive meus filhos, não terminei o magistério, mas precisava trabalhar. Casei com um funcionário público da prefeitura. E aí o que aconteceu? O que eu sei fazer? Eu sei fazer bonequinhos para teatro. Comecei a fazer bonequinhos para teatro, fantoches, e vender para as minhas colegas professoras, os kitzinhos, com cenáriozinho e tudo. Uhum. Não dava muita grana. Puxa, a vida não vai dar, vou ter que ir além. O Bagé sempre foi um núcleo de dança. Muito rico, por sinal, que até está sendo reconhecido agora, mas não como merecia. E algumas colegas minhas de magistério foram para o IMBA, fundaram o Biocenter, e a Mara Rúbia também fundou a Viva Vida. Eu comecei a fazer adereços, primeiro para a cabeça, dali fui para figurino, fui para cenário. Então eu vivi por mais de 20 anos desse meu ofício. A minha casa, a partir de setembro, virava a sala. Meus filhos dizem que lembram de acordar para ir ao banheiro de noite e ter cara de pato, do cachorro, que eu fazia. Eu criei um esquema com esponja e lã para poder fazer esses adereços de cabeça. Então trabalhei para todas as academias e também para escolinhas infantis. Porque eles tinham no fim de ano o tal do encerramento, que é uma festinha, e essa festinha tem apresentações. Então a minha vida foi em função disso e oficinas de teatro em escolas da periferia. Também por todo esse tempo. Ou seja, continuou no ramo da arte. Continuei no ramo como oficineira. Criava umas oficinas loucas, porque depois que eu me dava conta que era oficina louca.
porque era uma contação de história e aparecia um pai, eu tenho até uma foto disso, aparecia o pai com a carroça para trazer os filhos lá na Madesate, lá naquela zona lá da quase São Domingos, São Sebastião, vinham pessoas de lá à carroça para assistir as contações de histórias e as apresentações na escola Pérola Gonçalves, uma escola muito querida minha. Madesate lá. Isso. E tem até um fato que eu estava contando a história e eu precisava, o personagem ia fazer uma viagem. E eu disse assim, e aí eu peguei o meu carreto, a minha carroça, e fui com o meu cavalo, e o pai estava com a carroça, e vem, prof, vem, prof. E eu subi para cima da carroça, e ele fez a volta, foi muito legal. Fez a volta na escola, aqueles improvisos, aquela coisa bonita, né, que tem a periferia. Que tu não encontra aqui no, no centro. Vida, né? Então, a minha vida foi sempre nisso. Trabalhei em Arvorezinha com o Rubinho, no teatro, no Natal Luz de Arvorezinha, com cenário e figurino. Participasse de um Isso filme já no também. 2000. Participei de um curta, que foi uma coisa assim, me convidaram, eu fiz o curta já em Porto Alegre, já morando em Porto Alegre. E aquelas coisas que ela tem inúmeros filmes que ela participou, filmes mesmo. Sabia disso, né? E eu fiz esse curta e esqueci que tinha feito esse curta. E agora, montando pastas, que nós estamos montando umas pastas bem artesanais para o evento de hoje, e eu liguei pro meu amigo e disse assim, um dos que participou do curso, disse, vem cá, onde eu consigo esse material para poder pôr como registro? Ele disse, não, tu encontra, tu procura o fulano, assim, tá. Fui lá, procurei. Aí daqui a pouco ele disse, na Famecos, na revista da Famecos também tu vai encontrar, vai lá, bota Girassóis do Hugo e tu encontra. Aí fui lá, a Famecos, filme, curta-metragem premiado no Festival de Gramado, pelo, como é que se chama, o público popular, né? O júri popular. Girassóis de Hugo. Eu digo, o filme foi premiado e eu não sabia. Não como atriz, né? O filme que foi premiado. E agora os últimos, eu hoje sou funcionária pública, eu sou psicopedagoga e sou concursada pela Secretaria de Educação de Canoas e eu trabalho com inclusão em Canoas. Mas esporadicamente faço, agora há uns 2 meses atrás, fiz cenário para a peça do Barba, Deodoro Gomes. Fiz um cenário para eles, que eles estão em circuito pelo Estado. Então, a minha vida sempre foi voltada para teatro. E mesmo trabalhando com inclusão, eu sou uma atriz para os meus inclusos, queridos, amados, que é uma comunicação bem diferente, né, com eles. Isso dá muito certo. Então, a minha vida é em função também, resultado do Grupo Manifesto. E tu, Acosta, como é que tu estás hoje? Acosta é o rei da iluminação em Porto Alegre. Eu sou iluminador há 45 anos e eu tenho uma empresa de iluminação há 30 e poucos anos também. Eu montei uma empresa em 87, uma locadora de equipamento de iluminação. No início não era uma locadora, no início era uma empresa de prestação de serviço. A gente trabalhou muito, cheguei a ter 15 funcionários, uma empresa grande, depósito grande, então, muito equipamento, caminhão e tal. Mas passou o tempo, foi muito tempo. Eu comecei com uma empresa em 87, para te ter uma ideia, quando a gente começou com essa atividade, haviam 3 empresas em Porto Alegre. E a minha chegou no mercado como sendo a maior. Na época eu tinha um dinheiro que apareceu na minha vida assim, de surpresa, não esperava que fosse acontecer. Aconteceu, eu comprei um equipamento e consegui comprar um equipamento maior que os outros. Então eu entrei no mercado com uma certa vantagem. E fui durante um bom tempo a maior empresa de iluminação, de locação de equipamento, de shows. E fizemos todos os tipos de shows. A gente pegou todo o início, infelizmente, pegamos o início do sertanejo. Todas as duplas, Estourinho Chororó, Sandy Júnior, essas coisas todas a gente fez no interior do Rio Grande do Sul. Já vai muito para cá, a gente fez tudo isso. Mas também pegamos uma fase muito boa do rock and roll. A gente pegou toda a fase das bandas que todo mundo conhece hoje. Eu fui iluminador e fornecedor de equipamento para todas essas bandas. Engenheiros do Havaí, nenhum de nós, Cascaveletes, TNT, os Eles, por aí vai. Éramos 3 empresas, dividimos o mercado entre 3. E eu era iluminador de várias delas. Cheguei a ser produtor, inclusive, do Casa Tatuada, que foi uma banda que surgiu depois do TNT.
E fui assim, mas meu foco mesmo é iluminação cênica. Eu sou iluminador por insistência. Eu aqui em Bagé não trabalhava com luz no início, mas logo em seguida, quando fomos para Cozelo, o Lobo não foi conosco, também fez a luz lá. E aí começou a atividade. O Miguel, que também era meu colega na técnica do manifesto, também se dirigiu para a iluminação. Quando fomos para Porto Alegre, aí é uma coisa importante de notar, que é o seguinte: o manifesto não morreu completamente. O manifesto foi para Porto Alegre. O manifesto foi para Porto Alegre, virou Arquibancada Produções e Promoções Limitada, uma empresa que tinha como sócios eu, o Pedro Vane e o João Afonso da Borda. A Pili não participou do Arquibancada, né? Não. A Pili estava no outro. Eu queria ser atriz. A Pili fez nesse período, a Pili estava fazendo um espetáculo que era um sucesso retumbante, que chamava Gregos e Troianos. A verdadeira história de Érico Rei. A verdadeira história de Érico Rei. E depois fez um outro que foi mais sucesso ainda no Brasil inteiro, que foi Love, Love, Love. Love. Foi fantástico. A Pili deslanchou assim. A Pili é diva. A Pili é diva. Mas é resultado de trabalho, né? A Pili deu um salto qualitativo assim, gigantesco, enquanto nós ficamos na construção ainda da nossa trajetória. A Pili decolou. E a gente ficou ali. Só que a gente ficou ali, mas ficou ali muito bem amparado. A Maria Helena Lopes ficou conosco. Nós ficamos com ela, ficamos 11 anos no Grupo Teatro, que foi uma inovação no teatro brasileiro. Não ela foi gênio, foi a minha escola de teatro. Nós começamos com o Grupo Teatro, já depois do Arquibancada. Vamos voltar um pouquinho no Arquibancada, porque o Arquibancada é importante. Chegamos a Porto Alegre, montamos o Arquibancada e fizemos 3 produções de muito sucesso, de público, de crítica, de tudo. Fizemos primeiro Liberdade, que teve uma peculiaridade muito interessante. Era um texto proibido, era em plena censura, e o texto era do Flávio Rangel e do Milo Fernandes. Ele chamava-se Liberdade, tinha feito carreira no Rio de Janeiro com Paulo Altran, e um grande elenco lá do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Era um espetáculo revolucionário, um espetáculo que falava muito da questão política, e por conseguinte estava proibido. Não é que estava censurado alguns, não, estava proibido. Não podia, o espetáculo não podia ser apresentado. Mas nós, com aquela pretensão característica do bagense, chegamos e não tem essa, nós vamos fazer. Fizemos a seguinte articulação. E esses caras da censura são muito burros. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar outro nome. Eles não vão nem se dar conta. E botamos, chamamos o espetáculo de Seleção de Textos de Flávio Rangel e Milo Fernandes e mandamos para a censura. A censura nos devolveu o texto, alguns cortes, uma coisa pouca, nada muito assim. Não se deram conta que era liberdade. Tocamos para frente. Fomos ao Teatro Renascença tentar conseguir o edital de ocupação do espaço. Não havia mais possibilidade, já estava ocupado naquele período. Ao sair do teatro, nós passamos por uma sala que tinha na saída do teatro, assim, que era uma sala de conferência. Eu entrei, estava aberto, estava tendo uma palestra, então eu entrei e digo, essa sala dá para fazer. Voltei na direção do teatro e digo, vocês não querem nos emprestar aquela sala? Para nós serve aquela sala. Na época era o Ivo Bender, o diretor do teatro. O Ivo me olhou e disse assim, é claro que dá. Vocês podem ocupar. E nasceu a Sala Álvaro Moreira. Foi o primeiro espetáculo que aconteceu na Sala Álvaro Moreira. Entramos para dentro da sala, tinha coisas assim de luz para pendurar, para suportar as fluorescentes. Eu amarrei alguns aramezinhos e pendurei varas de refletores. E fiz um set de iluminação. Montamos um cenário, fizemos a direção do espetáculo era do Carlos Carvalho, que era um diretor consagrado, um autor consagrado, autor de várias peças de teatro, diretor consagrado, funcionário da Assembleia Legislativa na época, e casado com uma grande atriz, Aracy Esteves. Os dois egressos do DAD, Departamento de Arte Dramática, curso de Teatro Dramática da UF. Ensaiamos esse espetáculo que era parte do manifesto. Era o Pedro Vane, no elenco, Pedro Vane, Aracy Esteves, Daniel Quintana, da DACO, Betinho, Roberto irmão do Ariosto. O irmão do Ariosto. Marina Helena Carvalho, namorada do Betinho, cantora maravilhosa, que já conhecíamos de Bagé, fazia parte do nosso sarau, das nossas festas. E
E eu acho que eram esses. E eu e a Magali, minha esposa, irmã da Valderez, que era da parte do outro espetáculo lá transferido, na técnica. Eu na luz e a Magali no som. Esse espetáculo foi a cena, fizemos uma temporada de quarta a domingo na sala Álvaro Moreira. Fizemos uma temporada e fomos convidados a fazer mais uma. Tal foi o sucesso. Lutado todos os dias, todos os dias. Para a censura não se dar conta, e para não perdermos o nome Liberdade, nós fizemos o seguinte, fizemos um cartaz que estava escrito assim, em letras pequenas em caixa baixa. Se você ama a liberdade em caixa alta, se você preza a liberdade, venha assistir seleção de textos de Fábio Rangel Milão Fernandes na sala 1. Matou. Mas não completamente, porque na direção da noite, no turno da noite da direção da casa do Teatro Renascença, que era um complexo, tinha um bagiense que chamava-se Goretti, que era meu vizinho, meu amigo de infância, mas um reacionário de marca maior. Ele se deu conta e denunciou. E denunciou. Só que a denúncia não foi adiante. Os caras... Essas alturas também já tinha apresentado para milhões. Né? Já está quase acabando mesmo a temporada. Não houve interesse dos caras interferirem naquilo. E ficou essa denúncia no vazio. Ou seja, ficamos inimigos do cara. Pedimos para o Vilbender não escalá-lo no período da nossa atividade. Não foi escalado, foi tirado. E cumprimos a nossa temporada sem problema. Liberdade, então, foi um espetáculo de grande sucesso com o grupo Arquibancada. Logo em seguida, partimos para um outro texto do Luiz Fernando Veríssimo e do Sclier, do Moacir Sclier, e de outro autor, que eu não vou me lembrar o nome agora. Era um texto escrito a 3 mãos. A proposta era o seguinte: o Veríssimo escreveu uma parte e entregou para o Sclier, e o Sclier escreveu uma parte e entregou para o outro. E saiu disso um texto chamado Pega para Caput. Maravilhoso. Que era a história da Alemanha nazista. Era a história da queda do Hitler. Também completamente político, completamente engajado, só com uma comédia escrachada. Claro. Direção também do Carlos Carvalho. Aí já no elenco, Biratã Vieira, um grande ator de Porto Alegre, um dos maiores atores de Porto Alegre de todos os tempos. João Biratã Vieira. Sabe dele? Não. Araci Esteves, esposa do Carlos Carvalho, Betinho, Dadaco, João Afonso, Nelson Ribas, um outro ator que a gente conheceu aqui em Porto Alegre também. E na técnica continuávamos eu e a Magali, o Carlos Carvalho na direção. Pega para Caput fez temporada no Teatro de Arena. Também lotado. Foi um sucesso de público e de crítica. Os 3 espetáculos que nós fizemos em Porto Alegre contra o mercado foram muito bem recebidos pela crítica, basicamente, que foi para nós fundamental, claro, para a nossa continuidade como profissão. Então, o Pega para Caput também fez 2 temporadas, foi bem, tivemos que fazer a segunda pelo público. E aí partimos para uma outra jogada que foi muito interessante, que foi o nosso, digamos assim, a coroação da nossa caminhada artística enquanto grupo remanescente do Manifesto, que foi Flicts do Ziraldo, que foi um espetáculo maravilhoso. O espetáculo era o Pedro Vanha no elenco, Pedro Vanha, Melchor Almeida, também de Bagé, que sem experiência nenhuma em cena, mas iniciando ali. João Afonso da Borda já com alguma experiência, porque já tinha feito alguma coisa, o Pega para Caput, por exemplo. E direção de uma pessoa impressionantemente competente, maravilhoso, um artista genial, que infelizmente já nos deixou, Fernando Zimpec, Porto Alegre. Pessoa fantástica. Cenários e adereços de um outro grande artista que dá nome hoje a um teatro em Porto Alegre, que é o Alzira Azevedo, o Mário Zimpec, grande artista também, que fez o nosso cenário, que era maravilhoso. O cenário do Flix era maravilhoso, era mágico. Outra vez nós tínhamos um arco-íris de 32 metros de comprimento que saía de dentro de uma cartola desse tamanho. Esse arco-íris saía do palco e permeava pela plateia e envolvia todo mundo naquele arco-íris enorme de um pano usual. Era muito lindo. Mágico. Feito pela mãe do Zimpec, que morava no 8º andar de um edifício na esquina da Ramiro Barcelos, e que, para atingir o pano e para secar o pano, ela estendeu... Tinha que atirar a janela. 8 andares para baixo, aquele arco-íris maravilhoso. Foi fantástico. Incrível. Só vocês mesmos, artistas, fazem coisa impressionante. O Zimpec depois morreu de AIDS, naquele cidade também. Fantástico. E o Pascoal Carlos Magno nos ajudou mais uma vez, já na finaleira
da vida dele no Flix. Por quê? Porque a gente tinha que ter direitos autorais para... Eu era representante da SBATMAS, né? Era bom lembrar isso na época do manifesto. Sim. E foi o que nos proporcionou facilidades de montagem, e contábeis, porque eu era o representante da SBAT. A SBAT cobrava, claro, né? Então eu tinha essa... o pardal funcionando. E aí o Pascoal intercedeu junto ao... Escrevi uma carta para o Pascoal pedindo o contato do Geraldo, para pedir os direitos autorais. E o Pascoal disse, não, eu falo com ele, falou com o Geraldo está liberado. Liberou. Pode fazer. Liberado, carta na mão, tudo. Essa carta não tenho mais, inacreditável. Liberou o espetáculo, fizemos temporada. No Teatro de Câmara, foi o Antônio Rolfo. E nas tabanquinhas, se apaixonou pelo espetáculo. Ele fez uma crítica maravilhosa. O espetáculo foi realmente inovador, uma coisa muito bonita, muito interessante. E aí começamos a nossa vida econômica, digamos assim. O Flix deu dinheiro. Porque eu comecei a vender o Flix nas escolas, montei uma produtora, a bancada era uma produtora, mas eu me articulei mais, eu e a minha esposa nos articulamos mais, começamos a fazer uma pesquisa, levantamos todas as escolas de ensino fundamental, e principalmente particulares, jardins de infância da cidade e da região. Comprei uma Kombi, na época minha mãe vendeu a casa aqui em Bagé. Kombi! A minha mãe vendeu a casa aqui em Bagé e me emprestou, me deu dinheiro, deu minha parte, e eu comprei uma Kombi. Um carro fantástico, um carro usado, mas em estado de zero. E começamos a viajar com o piquenique. E fizemos um circuito muito grande, fizemos várias cidades do interior, mas fizemos principalmente Porto Alegre, o circuito das escolas. Fizemos mais de 200 espetáculos na escola. Um cachê bom e tal, conseguimos sobreviver bem naquela época com o Flix. O Flix foi o fim do Arquibancada. Consequentemente, o fim do grupo que estava se mantendo até então, de alguma maneira, unido. Terminado o Flix, cada um foi para fazer a sua vida. Pois é, nós começamos, ainda temos 5 minutos, eu queria ouvir o Bebeto aí como é que... porque também tivemos desse grupo muitas perdas, né? E algumas assim trágicas, né? O próprio João Afonso, né? O Tiaraju, né? Raquel. Pois é. E tu, como é que está nesse meio? Como é que foi depois a tua continuidade no grupo? O que tu lembras, só para nós fazermos o encerramento, que as pessoas que até não tiveram aqui uma menção... Iniciei o curso de agronomia em Bagé, na FUMA, que era a extensão de Santa Maria. Sim, daí tu te afastasse. Me afastei, concluí o curso em Santa Maria, trabalhei 40 anos como agrônomo pelo Brasil, aí eu morei em Brasília com o Heitor Viana, eu fui para Manaus, morei em Manaus, depois voltei para Passo Fundo, morei em Livramento. Viajei por todo o Brasil trabalhando como engenheiro agrônomo, até 77, quando me aposentei, e aí tivemos a perda do Pedro, da Raquel, do João Afonso, que a gente sempre tinha contato, né? E com a Cacilha agora ultimamente, e o Zimpec, esse que também foi um grande amigo, o Heitor recentemente. E me aposentei em 2016, em 2017 ingressei na Unipampa, voltei a estudar, fazer licenciatura em letras inglês e espanhol, me formei ano retrasado e hoje sou aluno da Unipampa de letras português. E na semana acadêmica que se realiza hoje, nós vamos estar homenageando o Grupo Manifesto, que é um orgulho para os professores da Unipampa. Mas o que nós temos hoje de teatro que se possa, aqui em Bagé, que se possa dizer que tem um vínculo, que tem uma raiz, que tem uma herança do manifesto de vocês? Eu tenho uma lembrança. Não sei se é uma raiz ou se pode ser considerado isso. Uma determinada noite, naquela época, nós gostávamos muito de andar de carro de noite pela cidade. O Carlos tinha um carro, andávamos bastante com o Carlos, mas principalmente com o Tiaraju. Sim. Mas principalmente com o Tiaraju, que tinha uma Opala verde. Verde, abacate. E o João Afonso, que tinha um Opala marrom também. Gostávamos muito daquela região do Prado, lá da Curva da Morte, daquela região lá, daquela zona lá. E gostávamos muito de fazer uma coisa que jovens são desafiadores, né? Gostávamos muito de pegar aquela estrada na noite e, de determinado momento, apagar as luzes do carro. Continuar andando. É um desafio, uma roleta russa, né? Sim. Numa dessas noites,
passamos, ainda com as luzes acesas, por um lugar que nos chamou muito a atenção. Voltamos, paramos. Eram os fundos de um prédio, caindo os pedaços, mas um prédio muito bonito, muito interessante. Vimos aquilo, ficamos assim, era noite, voltamos para Bagé e no outro dia fomos lá, de dia. Entramos pela parte de trás, passamos pela lateral e fomos na frente e descobrimos que aquilo era um teatro. Entramos e aquilo era um teatro maravilhoso, caindo aos pedaços. Um teatro provavelmente dos anos 30, 40, porque o telão que cobria o teto ainda estava presente e as motivações eram muito semelhantes às daquela época. Estava caído, assim, uma parte já descolando do teto. Era um teatro que tinha um mezanino em ferradura, muito bonitinho, era do Visconde. Uma balustrada. Santa Teresa. Muito anterior a 1930. Exato. Lindo. Um palco com condições técnicas fantásticas, porque como estava caindo, tinha muitos buracos, então a gente identificava as quarteladas, a gente ficava a sulfita, o urdimento, todos os elementos técnicos de um teatro estavam ali presentes. Nós ficamos impressionados com aquilo, fotografamos tudo, viemos para Bagé e começamos a procurar quem era o dono. Não achamos, mas achamos uma pessoa que nos disse uma coisa que até hoje é inacreditável. Todos nós vamos nos lembrar, nós somos a Cúria Metropolitana. E falamos com o bispo. E o bispo disse, não tem problema, se não é de ninguém, é nosso. Ali nós desistimos, né? Não vamos conseguir, porque o bispo já é o dono, né? Senão ficaria o mesmo bispo. Mas funciona o teatro. Exatamente, e hoje funciona esse teatro. Lindíssimo. Hoje já foi reformado. Infelizmente não foi reformado, foi destruído, foi desmanchado, fizeram uma coisa em cima. Virou até um CTG ali, mas ao lado, antes, no centro nativista, né? Ao lado tem uma igreja, que já tinha, obviamente, naquela época, e é a coisa mais linda que eu já vi, uma mini igreja, uma mini catedral, uma igreja nessa altura, e é tudo, tem campanário, tem pináculo, tem... Inaugurado em 1909. Olha. Nós fizemos um curta-metragem lá, no tempo da Unipampa, de uma disciplina chamada literatura latino-americana. A gente fez um curta utilizando as relações da igreja e do teatro. É uma pena não ter mantido o prédio, porque estava caindo, mas hoje está bom. Havia condições. Hoje atualizado. Aqui foi uma CCMOG ali, né? Um trabalho dela, da Marilu, agora recentemente, né? Sapirã Brito, também era um homem do teatro. Sim, trabalhou com o Pedro em mais de uma peça. O Sapirã é uma pessoa muito importante para o teatro hoje. O Sapirã foi a pessoa que conseguiu a carta sindical. Sim. Isso. É uma lembrança. Eu participo do meu movimento sindical desde que eu fui para Porto Alegre. Quando eu cheguei no satélite, que é o sindicato, o Sapirã era o presidente. Não havia o satélite ainda, era uma tentativa de se criar um sindicato. Estava se esperando a carta sindical. Ali chegou. Ele fez aqui um festival de teatro nativista aqui na década de 80, o Sapirã que organizou isso aí. Bem, pessoal, gostaria de continuar conversando com vocês, mas nós temos ali uma limitação, o pessoal que já me sinalizou. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Não sei se vocês lembram, querem deixar alguma coisa mais registrada aqui E um agradecimento de Bagé, principalmente, pelo trabalho de vocês, pelo nome de levar Bagé, né, por todos esses recantos aí, até para o exterior. Até para o exterior, por um acidente. A gente que agradece a oportunidade, né? Sim, exatamente. De poder falar um pouco do que... Claro, e parabenizar esse espaço, né, de manter história, manter tradição. Isso é importante. Nós tínhamos no teatro, né, uma frase, era do Lorca, se não me engano. Quem não fomenta e não cultiva o seu teatro, se não está morto, está moribundo. Está morto ou não entende de arte. Então, Bagé tem esse privilégio de ter pessoas que se interessam por isso. Né? Então, meus parabéns a esse programa, que nunca mais pare, porque isso é importantíssimo para a vida continuar. Eu sempre digo, sempre temos que ter gratidão àqueles que vieram antes, que nos abriram caminho. E isso só acontece através da história. Graças a Laísa, que não está dando tudo. Não é? Eu queria aproveitar
ela dizer de que a gente vem sempre de uma história que passou, né? Nós somos frutos dela. E marcar também aqui o nome do Wilde Quintana, que ao pesquisar sobre ele, nós descobrimos que ele primeiro foi um ator no Paraná, que trabalhou com Ari Fontoura, com Nissete Bruno, Paulo Goulart. Foi importantíssimo, e durante a estadia dele lá como ator, e atuando como ator, ele teve um festival que ele ganhou como melhor ator entre essas personalidades. Então, não é pouco. E ele foi professor, nós descobrimos na pesquisa, de todos os grupos dos anos 60 e 70 que se constituíram em Bagé, de todos os grupos. Eu fiquei sabendo que ele foi professor também do Sapira Brito. E era um cara que prezava muito pela profissão do ator, né? Ele nos dizia, não, ninguém pode ser amador. Isso eu lembro muito dele dizer. Ator não é amador, é um profissional. E vocês têm que se verem como profissionais e exigirem esse papel da sociedade, de tornar vocês profissionais. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E querendo que esses grupos que ainda existem em Bagé tenham isso em mente, que sigam em frente e que procurem esse profissionalismo. Porque se tu fica na palavra de amador, é por amor, só amor. Mas amor não enche barriga. Amor não paga a luz. Né? Então, nós temos que acabar com esse romantismo, né, na arte. A arte é profissão também. Com certeza. E só agradecer, né? Eu só queria levantar uma questão, pontuar uma questão que eu vi. Se havia alguma dúvida da nossa posição política em relação ao que estava acontecendo, o nome do grupo explica a situação. O manifesto é originário do Manifesto Comunista. É verdade. Por isso que o nome que eles têm assim. Nome de estudo, né? De estudo. Então tá bom, pessoal.